Então eu vou estar falando hoje sobre a mentalidade, né, que um empreendedor precisa ter para empreender e conseguir aumentar o lucro dos seus negócios. Então você que está aí se conectando, você que quer aumentar o lucro em 10 vezes, eu tenho casos aí de pessoas que já conseguiram isso, né? Empresários que já conseguiram. E quem está acompanhando nas lives sabe que eu estou fazendo esse trabalho já, se eu não me engano, é a 9ª live que eu estou fazendo seguida e com constância, totalmente gratuito, né? Compartilhando tanto um conteúdo quanto compartilhando também todas as experiências para que você possa aproveitar e usufruir disso daí. Eu estou fazendo isso daqui por missão e aproveitando hoje que eu tive aqui nesse lugar abençoado aqui na igreja para fazer uma gravação. Então eu vou falar hoje sobre a mentalidade que você precisa ter para que você possa multiplicar teu lucro, fazer com que a sua empresa cresça, tá? É muito importante que você tenha esse conceito que eu estou te passando, que é o conceito que você vai implementar dentro da tua empresa. A tua empresa hoje ela precisa estar no conceito human to human, que é, né, o humano para o humano, a empresa se humanizando para poder estreitar o relacionamento com o cliente. Então é muito legal que você possa tá aqui e aproveitar, porque hoje você se conecta muito com as pessoas pelo emocional. Então eu vou estar falando de sabedoria emocional e no final vou estar falando sobre mindset, que é a mentalidade que você precisa ter para que você possa fazer a tua empresa, o teu negócio dar lucro e você sair desse medo, sair dessa dúvida, sair da escuridão, né? Sair de todo esse processo que você tá. Tô fazendo isso daqui por amor, por vocês, para que vocês possam aproveitar. Tá legal? Então, ó, vamos pro primeiro slide. Pessoas que querem empreender e pessoas que querem aproveitar do seu dom, do seu talento, para que possa multiplicar aqui na terra, certo? O seu resultado e fazer com que você possa dar lucro, né? No final você está dando lucro para Deus, porque Deus te colocou como uma semente aqui. Primeira coisa que você precisa saber é o quê? Você está em construção. Ser um empresário não é fácil, não é fácil. Ser um empreendedor não é fácil. E eu falo assim, não é fácil e também não é difícil, né? Você precisa entender que é sempre um prédio em construção, em eterna construção, em reconstrução, em replanejamento, e é assim que vai ser para o resto da tua vida, você como empreendedor. Eu falo que é uma coisa que você fala assim, pô, nunca mais eu vou ser a mesma pessoa. Não, nunca mais você vai ser a mesma pessoa, porque você vai ter que se modelar de uma forma a incorrer risco. Enquanto a visão muitas vezes vendida por um segmento da sociedade que diz que os empresários são aproveitadores, que só eles ganham dinheiro e tudo mais. Não, tem muita empresa que divide lucro, tem muita empresa que dá muito emprego. Então você pode crescer teu negócio, fazer com que ele dê lucro. Para o quê? Para que os lucros, inclusive, são divididos entre os funcionários. Tem muita empresa hoje que faz plano de divisão de lucros e assim o funcionário consegue também usufruir disso. Então você está em construção. Mas o que você quer falar, pastor, com mentalidade de crescimento? Eu quero falar com mentalidade de crescimento porque se você não for assumir as rédeas do teu negócio e você não assumir a rédea da tua empresa, alguém vai assumir. Então, você como líder, você é o dono do negócio, você é o gestor mor da tua empresa ou de você mesmo, né? Você está começando a empreender e você é o primeiro funcionário. Eu comecei também assim, em 2010, eu era o único funcionário, estava numa sala com uma impressora. E graças a Deus hoje o negócio expandiu, tem funcionário na Bahia, morando em Camboriú, em Santa Catarina, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro, em São Paulo, né? Tenho no México,
tem em Madrid, na Espanha. Então eu faço a gestão de todo esse pessoal. E sabe o que é legal? É muito legal você poder dar essa condição das pessoas também utilizarem a empresa para poder atender o próprio sonho. Só que os negócios não aconteciam na minha vida até que eu não mudei eu mesmo. Então quando eu falo assim, para você exercer a liderança, você tem que ter a autogestão. É isso que eu quero falar hoje aqui. Eu quero entrar mais a fundo ainda de tudo que eu já falei. E eu quero passar para vocês um material que no passado eu vendia, vamos dizer assim, né? Estava no meu curso de imersão. Então você tem que entender que você é formado por um ser emocional e também por um ser racional. Então você tem dentro de você o homem emocional e você tem o homem carnal, o homem físico, o homem razão. E esse... Tá só um pouquinho. Aí, liberei aqui. E esse homem, ele tem que ser construído. Muitas vezes a gente constrói o homem racional. O que é o homem racional, Pastor Sam? O homem racional é aquele que vai para a escola aos 5 anos de idade, ele vai aprender português, ele vai aprender matemática, né? Ele vai aprender sobre... Só um pouquinho só. Então, põe mais claro para mim, tá? Tá escrevendo, não tá claro. Então, você que é um empresário, uma empresária que precisa construir seu negócio, eu comecei a construir o meu negócio a partir do momento que eu me construí. Então, você investe no teu racional, você vai aprender português, você vai aprender matemática, você vai aprender história, você vai aprender outras coisas e você vai inclusive fazer uma faculdade, vai se tornar especialista numa área, ou você vai empreender e se tornar especialista no assunto. Mas acontece que ao final você acaba não investindo. Nós não aprendemos na escola sobre investir no nosso emocional, ou seja, sobre desenvolver uma pessoa extremamente forte, extremamente segura, extremamente capaz, com autoconfiança, com condição de você ultrapassar qualquer obstáculo. Então, nós não aprendemos isso na escola. E muitas vezes dentro da nossa família, dentro da nossa casa, nós criamos ali, passamos por experiências que, ao invés de nos favorecer, são experiências que nos desfavorecem. E ao invés de nós nos tornarmos um leão, né, que vai ganhar território, vai crescer e vai ter confiança para lutar todas as lutas que a gente precisa, a gente se torna lá o gatinho, né, que eu falo. E ao invés de você se tornar uma águia poderosa, que vai voar alto, que tem olhos que enxergam aí, que tem visão para 5 quilômetros, ou seja, prevê o futuro, consegue ver longe, acaba que essas experiências emocionais jogam você para baixo. Então, feita essa introdução, eu quero entrar aqui na parte técnica que você precisa ter. Então, você precisa ser uma pessoa com espírito de cooperação, você precisa ser um comunicador pacífico, entendeu? Eficiente e resistente ao estresse. Então você precisa passar, né? E vai passar, não é que você precisa, mas você vai passar por momentos de estresse, você vai passar por momentos de conflito, que você vai ter que ser resistente. Porque pessoas resilientes às emoções internas que você vai sentir e externas têm um alto valor de entrega. Então, um empresário, a primeira coisa que ele tem medo de falir, ele tem medo de quebrar, ele tem medo de perder todo o investimento. O empresário no Brasil, a primeira coisa que ele é ensinado é ter medo, porque nosso avô quebrou, nosso pai quebrou, nossos tios quebraram, nossos amigos quebram, e acaba que você vai vendo um ambiente totalmente terrível para quem quer fazer a coisa acontecer. E as pessoas não aprendem a fazer a coisa da maneira correta, porque elas não aprendem a se controlar e ser resilientes ao medo.
Veja, a primeira coisa que você tem que ter é coragem de pular no oceano sem colete salva-vida, sem boia, sem nada. Ou seja, você vai ter que nadar. Você vai ter que entrar no fogo da situação. E isso vai fazer com que você possa aplicar, né, isso tudo para o seu negócio. Então eu me lembro uma vez que eu estava, por exemplo, com uma situação difícil, enfrentando um cliente muito grande que poderia perder, e aí numa sala de reunião acaba saindo uma discussão muito grande. Eu poderia ter respondido de uma forma muito ruim e ser ruim para o meu negócio, e acabou que eu pude controlar a situação. Então a pessoa estava falando palavrão, batendo na mesa, e eu não falei um palavrão, eu não bati na mesa, eu mantive o meu controle, pude fazer ali a gestão da crise e do conflito. O que isso me ocasionou? Sabe quanto tempo foi essa discussão? Foi no ano de 2003. 2013, desculpa. Hoje nós estamos em 2023. Fazem 10 anos que eu vendo nesse cliente. 10 anos que esse cliente coloca milhões de investimento em nossos produtos e nossos serviços. E eu poderia ter respondido numa sala de reunião. Quando você conversa com um cliente por telefone, você perde o controle. Você entra no emocional, você fala que cara chato, que cara problemático, que cara isso, cara aquilo. Você vai para uma sala de reunião e você fica julgando a pessoa, você leva para o pessoal. E você, ao invés de se capacitar nas técnicas de como fazer a gestão emocional, tanto sua quanto da empresa, e eu vou dar um exemplo aqui de como eu transformei o emocional da empresa, você fica debatendo, você entra no gatilho de entrar em crise. Então, as pessoas com alto QE, né, que é o coeficiente do emocional, elas conseguem ter todo esse controle. Resiliência, são autoconfiantes, né? Elas têm, assim, vontade de entregar as coisas, né? Fazer com que as coisas aconteçam de forma que vai favorecer ela e quem tá junto com ela. Então, lembre-se, Deus não muda, Ele é o mesmo ontem e sempre será. E eu coloquei aí o quê? Somente, né? Por que o somente? Porque somente Deus não muda. Nós mudamos. Quando a gente fica sem dinheiro, a gente muda. Quando a gente você é casado, você fica sem namorar, sem sexo, você vai mudar o teu humor, porque você tem gatilhos hormonais dentro de você que vão trazer um bem-estar para dentro de você. Quando você não vai na academia, você muda. Ou quando você vai, você muda para melhor, né? Então, o nosso emocional sempre está exposto a sofrer variações. E qual a pessoa que mais avança na vida, qual o empreendedor que mais avança e mais ganha dinheiro? É o empreendedor que ele tem menos variação. Então você pode ter uma variação desse tipo, altos e baixos, ou você pode ter uma mínima variação de altos e baixos. Quando você consegue colocar para dentro de você essa mínima variação de humor, variação do emocional, variação do teu nível de resposta, entendeu? Acaba que você consegue colocar isso para dentro da empresa. Qual a vantagem que você tem? Quando você coloca um emocional para dentro da empresa e ninguém consegue dar aquilo que não tem, você só dá aquilo que você tem, então você não consegue pôr na tua empresa um emocional agradável, com um mindset de crescimento, com mentalidade de crescimento, se você não consegue pôr dentro da tua casa, se você não consegue pôr para você mesmo, para a pessoa que anda junto com você. Então você precisa tomar uma decisão. Um empreendedor que quer ter uma mentalidade para multiplicar o crescimento dele, aumentar a renda, fazer com que ele lucre mais, ele tem que entender que ele precisa crescer ele mesmo, tá? Então, para isso que eu tô aqui, para ajudar você a crescer. Foi assim que eu cresci e é assim que eu quero que você cresça. Então, eu quero falar sobre a sabedoria emocional, de como você lidar com as questões do teu dia a dia e a tua empresa lidar com as questões do dia a dia. Como que a tua empresa tem que responder um cliente,
ou como que você tem que responder um cliente no momento em que você vai entrar numa crise, numa reclamação, num conflito, numa devolução, né? Ou mesmo numa negociação. Então existe a reação emocional instantânea, que a instantânea foi desenvolvida para sobrevivência, entendeu? Então, a instantânea é aquela que você está atravessando a rua, vai passar um carro e você, ao invés de ser atropelado, você vai se jogar na calçada, se ralar inteiro, vai ralar o braço, vai ralar o joelho, vai ralar a perna, mas você sobrevive. E acaba que se você ficar lá e não tiver a reação de sobreviver, você morre. E o que acontece hoje para muitas empresas é que elas reagem aos clientes de uma forma que parece que o cliente está matando ela ou ela vai morrer. Ou por causa daquele negócio que ela está perdendo, ela entra num desespero. E aí faz com que ela tenha uma reação emocional instantânea, respondendo de uma forma errada. Então você tem funcionários que respondem de uma forma errada, você tem colegas de trabalho que respondem de uma forma errada, que estão prejudicando a empresa, entendeu? Você talvez tenha um sócio que responda errado os seus colaboradores, ele responde de forma instantânea, ele rebate, ele critica, ele não elogia, né? Ou ele, pelo contrário, massacra, e ele bate pronto. Então assim, o funcionário vem, o colaborador vem, aconteceu alguma coisa, falou alguma coisa, em vez dele respirar, raciocinar, tentar entender a situação, afinal, se você está nessa posição, nesse cargo, você deveria entender disso. Você deveria entender de gestão. E o que eu vejo é que as pessoas não entendem de gestão. As pessoas não entendem gestão de pessoas. Entender de gestão de pessoas é entender do emocional de pessoas. Onde você tem que respirar, compreender, engolir sapo, né? Seja um gestor extremamente habilidoso em engolir sapo. Porque se você tem bons profissionais, eles talvez não estejam também no melhor dia deles. E aí você precisa manter o ambiente emocional da tua empresa positivo para que alcance os objetivos. Você não pode ter um gestor na tua empresa ou alguém na tua empresa que mate o emocional. Gente, emocional está ligado à criatividade, está ligado à imaginação, está ligado à vontade, a desejo. Tudo isso está ligado ao emocional. É o que vai dar o drive para a tua empresa vencer mais ou não. Aí nós temos a reação emocional racional. A emoção racional, ela é aquela que ela tem o racional mais o emocional efeito memória, que é o quê? Que é aquilo que está dentro de você. Então, você vai tomar uma decisão racional e você usa uma emoção daquele momento que você passou para você tomar uma decisão. Então, ela é extremamente desenvolvida para a tomada de decisões, para gestão de conflitos, entendeu? Então, você já passou por outra situação onde um cliente está reclamando, onde ele quer cancelar o pedido, onde ele está extremamente insatisfeito, onde você tem colaborador seu que está trabalhando de forma errada, que está respondendo o cliente errado. Então, você vai planejar uma tomada de decisão. Você vai fazer a gestão de conflito. O como eu poderia fazer melhor. Você define uma estratégia. Você define as ações. Você chama a pessoa na sala de reunião, vai para uma sala de reunião, entendeu? Então eu me lembro, né, de N casos que eu tive que resolver, de problemas em reuniões que eu tive com o cliente, aonde eu entrei para tomar multa e saí com pedido, onde eu entrei para tomar multa e a multa foi suspensa, cancelada, e aquilo fez um emocional. O emocional, então, está ligado ao quê? Assiste meu vídeo no YouTube, como se comunicar, né? Você tem esse vídeo que eu fiz lá, chama Comunicação Eficaz, alguma coisa assim. Você entra lá no meu canal e você vai aprender. Assista também, acho que a live não está mais disponível, que é aquela live de negociação, mas que fala sobre a comunicação de liderança, como que você deve fazer, com a empatia, com o rapport, com o feedback de empatia.
aqueles termos, você tem razão, você está certo. Quando você tem esse feedback, você vai para o próximo passo, constrói a confiança, né? Eu lembro, eu uso o exemplo lá da Disney que eu dei para um cliente, mas foram vários, né? Que eu causei empatia. Um dia eu cheguei no cliente, ele não podia me atender porque aconteceu um problema lá, e aí eu chamei ele, falei assim, viu, eu volto amanhã, não tem problema nenhum. E o cara ficou super grato porque eu tive a sabedoria de entender o emocional que o cara estava passando, a emoção que ele estava vivendo no momento, e de forma racional. E aí quando ele falou, pô, você faria isso mesmo? Eu falei assim, com uma condição. Ele falou, qual? Eu falei assim, que você almoçasse comigo na próxima reunião. E aí ele fala assim, né, ele tá me devendo ali, eu fui até lá, estacionei, paguei estacionamento, gastei gasolina, gastei meu tempo. O cara, olha como a sabedoria emocional da coisa faz com que você consiga. Primeiro almoço que eu fiz com esse cara. Então, desde 2008, né, que eu tenho esse cliente na minha carteira de clientes e eu vendo até hoje. Desde 2008. Olha que longevidade você tem. Era a primeira visita que eu estava fazendo, foi super difícil eu agendar com ele, só que eu tive a leitura emocional da situação, entendeu? Então é isso que você precisa ter para sua empresa. Então, indo para o próximo passo. As emoções, né, elas são imprescindíveis. Então você não pode também tomar uma decisão somente racional. Fala assim, eu vou tomar pela razão, né? Então, eu tenho caso que você fala assim, não, eu preciso pensar nos números da minha empresa. Às vezes não tem como você pensar no número. Você tem que ir no emocional mesmo, entendeu? Você tem que tomar uma decisão emocional, por quê? Porque pode ser que o seu gestor, o seu gerente lá, que você contratou, que trabalha na tua empresa, ou teu funcionário, ele vai tomar uma decisão emocional. E você está tentando agir pelo racional. E aí quando você casa o racional com o emocional, você põe os dois para fazer um equilíbrio, você também usa do emocional, entendeu? Eu já tirei férias forçadas que não era o melhor momento para eu tirar, mas por que eu tirei? Porque emocionalmente eu estava desgastado, minha família estava desgastada e a gente precisava sair, a gente precisava tirar alguns dias, precisava se retirar no momento. E isso faz bem o quê? Faz bem para o teu negócio, entendeu? A decisão, mas eu vou queimar esse dinheiro que eu estava para fazer um outro projeto. Essa não é uma decisão inteligente, racional, se eu for pôr no papel. Não, eu vou ter um prejuízo de X, mas em contrapartida você não está perdendo o teu emocional, você não vai ficar doente, você não vai entrar em depressão, você não vai ficar numa ansiedade profunda, né, numa angústia, e com isso você salva alguma situação, entendeu? E aí você tem uma longevidade maior e com certeza você consegue recuperar. Então, emoções são imprescindíveis. O cérebro grava, né, as experiências. Então é possível você prever a ação pelo tom de voz, entendeu? Pelo gesto. A nossa emoção nos força a agir, né? Porque se você escuta um barulho, bum, você já se assusta. Por quê? Porque essa captação que você tem aqui no teu ouvido faz o teu coração acelerar, faz você começar a bater forte. E é aí que você perde o controle. Você perde o controle na frente de um cliente, a hora que o cliente te fala alguma coisa, a hora que ele te ofende em alguma situação, e ao invés de você ter o controle emocional para você agir adequadamente, você age errado, entendeu? Isso vale para qualquer coisa. Eu estou falando aqui para empresários, mas essa aplicação do emocional, ela vale para qualquer questão. Então, emocionais, né? Por um lado, a emoção é muito boa. Por outro lado, a emoção pode impedir julgamentos corretos e nos impedem de agir racionalmente. Com certeza. Os super emocionais, né? As pessoas que são super emocionais, pessoas que criam uma teoria da conspiração imaginária, e ela acha que na empresa dela estão fazendo isso, aquilo, e ela começa a imaginar que por trás alguém está fazendo alguma coisa, e isso faz ela tomar atitudes aonde ela vai errar.
Então é muito mais simples, você coloca o equilíbrio, entendeu? Chama a pessoa para conversar, conversa, né? Entende da pessoa, organiza a comunicação, ó. Deus fez a língua para você falar, para você se comunicar, para você externar aquilo que está dentro de você para o outro ouvir, entendeu? E se sensibilizar. Então, você ser super e hiper emocional é um prejuízo para você, para a tua empresa. Uma empresa super emocional é prejudicial para o médio e longo prazo, entendeu? Por ver algo estranho, agimos de forma irracional, né? Que é a questão do medo. Então, você pega, por exemplo, né, esse caso mesmo, que eu fui para uma reunião para tomar uma multa e eu entrei no Facebook lá da pessoa e ela tinha ido para Disney, e eu dei o exemplo, né? Eu tava com um colega quando a pessoa entrou e eu falei para ele, eu tô me programando para ir para Disney, e tava mesmo. Aí o cara ouviu, o cara falou, eu voltei da Disney esses dias e tal. É mesmo? Que parque você foi? Eu fui naquele e tal. Então você tem o controle do emocional de qualquer ambiente que você tá. Sabe quando você discerne todas as coisas e de ninguém é discernido? Ou seja, você consegue entender tudo aquilo que está acontecendo no ambiente e até você consegue dar o direcionamento para o tipo de emoção que você quer ter na sua sala e você consegue, porque você tem a habilidade de se comunicar, de falar, de entender as emoções e trazer, através da sua influência, o melhor ambiente, entendeu? Então é extremamente necessário você controlar as emoções do teu negócio. Então, ó, a sabedoria emocional serve para quê? Para controlar as emoções, entendeu? Para você atingir seus objetivos. Quando você não reconhece esses sentimentos, se você está ficando nervoso, perde uma pausa, sai. Uma vez eu estava numa sala de reunião com um CEO e a gente estava numa discussão de estratégia, de como fazer para ganhar um pedido que a gente iria vender. E ele estava extremamente nervoso, ele começou a falar e ele estourou. Eu procuro me manter, para mim não interessa o tipo de pessoa, o nível da pessoa que está na sala de reunião. Eu mantenho o meu nível de controle emocional. E eu falei para ele assim, olha, o que você está me falando aqui são várias coisas que eu poderia responder, né, de uma forma, mas eu tô saindo da sala, vou pedir licença e volto em 10 minutos. E saí da sala. Então aquilo ali poderia ter dado um conflito muito grande, trazer consequências terríveis, né, para os negócios, mas eu consegui controlar a situação e fazer com que a situação funcionasse para o melhor do negócio, ao invés do meu ego ferido eu rebater e falar assim, que se lasque meu negócio, que se lasque se eu vender ou não, que se lasque se eu alcançar o resultado. E não é por aí, entendeu? Então, pessoas que não reconhecem seus sentimentos são pessoas que estouram em algum momento. Né, sabe, se alguém não te nota, se alguém te despreza, se alguém finge que não te vê, isso tudo é leitura que você está fazendo. Pela sabedoria emocional, que é uma dica que eu te falo, talvez a pessoa tenha tido um dia ruim, talvez a pessoa não me viu. Não, mas ela viu, porque vai ter gente que vai falar isso para você, né? Um bom empresário, um profissional que quer crescer, um cara que quer alcançar patamares superiores, aumentar a renda. Eu saí da Vila Nova Cachoeirinha, morava num porão com minha mãe e minha irmã, no fundo da casa dos meus avós. Parece assim, sabe, é impossível eu estar aqui onde eu tô. É impossível ser head para a América Latina de uma empresa israelense, estar empreendendo em novos negócios, né? Ter a condição de fazer diferentes coisas, ter viajado mais de, sei lá, 20 países. Falo, né? Sou poliglota, falo 3 línguas, estou indo para a 4ª. Impossível. Como que você conseguiu isso? Eu consegui com muita capacitação, com muito preparo e consegui através também do meu Deus Todo-Poderoso, tá bom? Mas você tem que buscar isso tudo, entendeu? Você tem que buscar. A sabedoria emocional é a chave para o convívio social. Não adianta um gestor que tem uma empresa. Veja, eu trabalhei numa empresa
uma vez, e a empresa que eu saí para empreender, né, junto com o pessoal aí da Radicom, onde eu sou sócio administrador, né, contratualmente falando e tudo, ela falava o seguinte, que a empresa continua, as pessoas passavam e não eram ninguém. Enquanto você tiver essa visão, sua empresa não vai ser ninguém. Porque você constrói as pessoas e as pessoas constroem a empresa. E sabe o que você vai fazer? Você vai aproveitar a tua vida. Você vai ter lucro, liberdade para você fazer um negócio rentável, poder estar com seus filhos, com a sua família, com o seu marido, né? Você que é uma mulher, mulher todo segundo casamento, ou divorciada, ou separada, e sofre, né, com muitas questões, decidiu empreender, decidiu montar um salão, decidiu montar alguma coisa, você tomou a decisão correta. E o que você precisa agora? Se fortalecer emocionalmente, você precisa ser forte, entendeu? Encarar mesmo a situação de frente, que as mulheres fortes são as que vencem e as que têm sabedoria emocional. Somente para ser forte? Somente para bater? Somente para responder? Não, entendeu? Aptidões sociais, você se socializa, você é inteligente, você tem sabedoria, você tem percepção, você se adapta, entendeu? Ao convívio social, mas você é uma mulher de decisão, né? Você é um homem de decisão, você não tem medo de decidir, você não tem medo de investir, porque quando tem problemas na economia, tem problema na economia, tem um problema com o dólar, tem um problema com os juros. Quando tem esse tipo de problema, tem que sobrar criatividade, tem que sobrar esforço, tem que sobrar o teu talento, entendeu? Você tem que pôr energia aí. E isso tudo está somado à maneira que você está vendo essas coisas. Se você está ficando com medo, está com medo da opressão do financeiro, está com medo de não ter resultado. Não, monta uma estratégia, se capacite, né? Vai do fim a fim, do planejamento, a estratégia, a execução, entendeu? Colocando as metas atingíveis, para que você possa ao longo do processo se automotivar e automotivar a sua equipe. Contrata pessoas com valores e com princípios, mas pessoas que tenham engajamento, pessoas que vão chegar cedo, pessoas que vão sair tarde, pessoas que buscam crescer, entendeu? Então, a sabedoria emocional é a chave. E o ideal é que você tenha um equilíbrio entre o emocional e entre o racional. Então, eles estão interligados, né? Aí você tem o teu cérebro que é interligado, o teu corpo é uma antena, você capta o ambiente, e captar o ambiente é enxergar o que você vê, o que você escuta, o que você come. Tudo isso gera reflexo em você e vai sair para fora uma hora. Então, você precisa se desenvolver nessa sabedoria. Eu estou colocando aqui num viés para o empresário, correto? Que é o motivo de eu estar aqui ajudando vocês, mas já trouxe isso para o motivo pessoal. Além de você ter um crescimento pessoal, que todo mundo vai notar, você tem que implantar essa filosofia na tua empresa, pessoas que têm sabedoria emocional. Eu quero colaboradores que tenham sabedoria emocional, que sejam felizes, que façam o ambiente ficar bom, favorável ao alcance das metas. É possível? É possível. Dá para se fazer? Dá para se fazer, não é difícil não. Então a sabedoria nos torna mais saudáveis, bem-sucedido, entendeu? Eu preciso ter um QI elevado? Não. Não, você precisa ter um emocional, ultrapassar o teu passado, deixar para trás teus funcionários. Você tem que se preocupar em dar novas experiências para eles. Você tem que se preocupar com aqueles que, né, tem diferentes formas de se fazer, né? Tem treinamento que eu quero, né, disponibilizar treinamento sobre um emergencial para um emocional, para o empresário poder disponibilizar para os funcionários poderem fazer. Então o funcionário, o gestor lá ou o dono da empresa vai disponibilizar um treinamento de como o cara vai ultrapassar os paradigmas do passado, como ele vai criar sabedoria emocional, como ele vai ter mindset de crescimento, como ele vai saber se comunicar,
como ele vai entender da lei da influência, ele vai entender o que é missão, o que é visão, ele precisa ter isso no individual para a vida dele. Toda essa capacitação dos seus funcionários vai fazer com que o reflexo venha para a tua empresa. Mas as pessoas não fazem isso. As pessoas não fazem. Eu tenho um braço direito meu aí, que trabalha comigo, que ele comprou a casa dele dentro de um condomínio, aí fez a piscina, e ele estava com as filhas na piscina. Olha a alegria que eu sinto do cara poder crescer e conquistar, né, a casa com piscina dentro de um condomínio. Então você consegue fazer a pessoa hoje ser uma pessoa extremamente criativa, que me dá sugestões, né? Antigamente só eu ali que na luta para criar as saídas dos problemas, e hoje eu tenho uma equipe muito boa que faz isso por mim. Então, a sabedoria emocional vai diminuir o nível de estresse que você tem na sua empresa. Eu, por exemplo, coloquei as sextas-feiras no final do dia para que a gente fizesse uma confraternização, e essa confraternização eu comprava sorvetes na padaria, mandava trazer lá né, algumas dezenas de sorvete. Às vezes eu contratava bolo, salgadinho, contratava pão de metro, fazia o que for. Para quê? Para numa sexta-feira à tarde, quando fosse umas 4 da tarde, a gente pudesse parar, fazer um resumo da semana e depois confraternizar. E aí ficava todo mundo ali confraternizando, perguntando do filho, da filha, da família, e você vai criando um ambiente família, fazendo com que as pessoas tenham vontade de voltar na segunda-feira para poder dar resultado, e não voltar na segunda-feira com um peso na cabeça, nas costas, sofrendo, entendeu? Aquele medo para poder, sabe, o estresse, né? A raiva, a ansiedade, etc. Deixa eu só ir para o próximo slide aqui. Certo. Características da mente emocional. Daqui a pouquinho eu vou falar, né? Essa semana a gente vai estar liberando um treinamento chamado Dominador Empresarial, que é para empresários. E dentro do Dominador Empresarial, você vai ter acesso ao meu treinamento voltado para o emocional, voltado para a reconstrução, a desconstrução de quem você foi no passado, para você reconstruir. Então isso para o teu funcionário, um treinamento onde ele pode aproveitar. Mas mais para frente eu falo sobre isso. Então, as características da mente emocional, né? O primeiro impulso não vem da cabeça, vem do coração, não raciocina, entendeu? Então perde em precisão, ganha em rapidez, mas perde em precisão. Então a resposta rápida, às vezes é importante, o ideal é você ter uma mente emocional muito limpa, para que você possa utilizar das vantagens dela para agir, e você pensa tão rápido que você consulta a tua base de memória rápida, soma ao teu emocional e você encontra a melhor solução no menor tempo possível. Quando, ao invés de você esperar 10 segundos para responder e responder bem, você vai responder em 5 segundos a mesma coisa, entendeu? Eu demoraria 30 segundos para elaborar uma resposta, mas quando eu consigo acelerar o meu processo, eu consigo em 5 segundos, em 10 segundos, responder aquilo que demoraria 1 minuto para eu pensar numa ideia do que responder. Então hoje eu tenho essa agilidade muito grande quando eu estou em sala de reunião, quando eu estou em fechamento de negócio, quando eu estou em resolvendo algum conflito, algum problema. Eu tenho essa condição rápida de... Por quê? Porque eu coloquei uma pedra no meu passado, eu venci o emocional. Olha que, saía na mão, na porrada. Já fui expulso de danceteria, né? De balada, vamos dizer, hoje fala balada. Já fui expulso de balada, já tive N problemas de relacionamento, mas num certo ponto aconteceu a minha virada e todo esse ganho que eu tive na minha carreira. Então, você perde em precisão, geralmente, mas você ganha em rapidez. Mas quando você aproxima a tua mente emocional, o teu racional do emocional,
você consegue ter vantagens. Então, a mente emocional, ela tem desvantagens, que são impressões e julgamentos intuitivos. Agora, pensa o seguinte, ó. Você tem o Messi, você tem o Neymar, que jogam lá futebol. E muitas coisas que eles fazem ali, quando surgem os problemas, né? Surgiu 3 marcadores, é um problema. Eles têm que pensar rápido para poder ter a criatividade e a intuição de como sair daquela situação. E como que eu faço isso? Faz isso no treinamento. Tem o talento? Tem. Mas o treinamento, a quantidade de repetição que eles fazem, o quanto eles treinam ou treinaram durante a vida toda, faz com que eles consigam, pela intuição, ter o melhor drible, a melhor saída. E é isso que você tem que fazer. Você tem que pegar algo que seria uma desvantagem e fazer ser uma vantagem, entendeu? Então, você pega o racional, o conhecimento que você tem, as experiências que você viveu, e hoje a tua rapidez, você tem um emocional tão equilibrado que você não fica nervoso, né? Você não rebate as pessoas, você consegue ter um equilíbrio para poder responder de uma maneira eficaz. E é assim que se constrói um negócio duradouro, porque você vai precisar de pessoas. Ninguém vai expandir negócio não tendo quantidade de pessoas. E aí vai acontecer o quê? Se você não criar um corpo, né, como Jesus fez, ele foi lá, pegou 12 discípulos. Depois dos 12 ele tinha 70, né? 12 apóstolos, 70 discípulos. Então ele foi criando uma equipe. E essa equipe que construiu a igreja, né? A se falar, Jesus não construiu a igreja, é óbvio que sim, ele é a essência. Você vai perceber que a essência do líder, ele vai estar nos seus liderados. E é isso que você precisa fazer. Você precisa ter uma essência de líder tão forte que você vai passar isso para a tua empresa, você vai passar isso para as pessoas que estão na gestão, e eles vão fazer discípulos também, que vão ao final ser a tua imagem, a tua semelhança lá no campo de ação, com equilíbrio emocional, com sabedoria emocional, para agir diante dos conflitos e trazer o melhor ganho para a tua empresa. Então, o segundo caminho, né, para o impulso emocional, ele vem do raciocínio. Muitas vezes a pessoa, ela fala assim, nossa, você não sabe o que o fulano me falou. E falou alguma coisa que ele vai levar para casa e ele vai ficar matutando, né? Naquele problema, naquela fala. Né? Tem pessoas que já foram tão agressivas em relação a palavras que destruíram outras pessoas. E fica aquela, por quê? Porque nós temos um poder da imaginação. E o poder da imaginação, que é o que o ator faz. Quando o ator quer chorar, ele traz na imaginação dele um problema, uma situação que ele viveu para que ele chore. Então olha como é que é, de repente você receber uma palavra, receber um não, um cliente falar uma coisa para você e você levar aquilo para casa, ou um chefe, um gestor. Olha como que de repente os seus gestores ou você mesmo está mandando os teus funcionários para casa. E os caras estão indo com palavras suas destrutivas, eles ficam lá pensando nas palavras que você diz e aquilo machuca eles só não choram porque, sabe, mas por dentro eles estão machucados e conforme aquilo vem na cabeça dele, ele revive o emocional, porque o imaginário faz ele viver, né? Que é a sensação via pensamento. Então você, através do seu processo cognitivo, você tem essa série de emoções, seja ela instantânea, seja ela que você vai conseguir colocar um equilíbrio com o racional, e seja ela quando você é um ator, né? E a pessoa torna-se um manipulador ou um influenciador, porque através das emoções, colocando tom de voz, sabendo como falar, você acaba com a entonação tocando no coração. Então essa arte de você se comunicar na entonação, para uma negociação, para um fechamento de negócio, para a contratação de um colaborador ou de um gestor, ou, né, para uma resolução de conflito, é extremamente
necessário para que você, empresário, tenha isso, né? Por menos que você lidere. Você lidera uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Então, como que eu melhoro isso daí? O autoconhecimento, né? Que implica você conhecer valores, princípios. Quem tem um alto grau de autoconhecimento, de autoanálise, como identificar, né, o autoconhecimento? Então, é ser franco com você mesmo e fazer uma autoavaliação realista. Ah, mas como é que eu consigo fazer uma autoavaliação realista? Uma das características de quem tem autoconhecimento é ter o senso de humor autodepreciativo. Porque quando você autodeprecia, entre aspas, né? Quando eu arregalo o olho assim, ó. Eu arregalo o olho, né? Me parece que o meu olho vai pular. Então eu brinco com isso daí. E aí, por exemplo, uma coisa que poderia ser nossa, alguém vai me zoar, alguém vai... Não tem problema nenhum. Eu não tenho problema com isso daí. Graças a Deus, sou muito bem resolvido. Então, quando você tem esse tipo de característica, você consegue ter um autoconhecimento. E quando você tem dúvidas e você quer uma opinião, peça uma opinião para alguém que tenha condição de te dar uma leitura real da coisa. Precisa ver se você vai aceitar, entendeu? Você consegue conversar com alguém que possa te dar um feedback? E se for um feedback ruim, você vai aceitar isso daí? Olha, se você não se reformular como líder, como gestor, como empresário, e entender que você precisa fazer com que você aumente o valor dos seus funcionários, dos seus colaboradores, e eles vão aumentar o valor da empresa. E isso tem muito da atmosfera emocional, e isso parte do líder, parte da essência do líder, entendeu? Você vai continuar limitado, né? E talvez essa sua limitação vai fazer com que seu negócio lucre menos e que você tenha cada dia menos tempo para você poder aproveitar na vida. Você pode até ganhar um dinheiro, mas você vai ser escravo do teu negócio. Você não vai conseguir colocar um negócio para frente com a condição de você viajar, tirar umas férias e seus negócios estão delegados, entendeu? Eu vou tirar uma férias de 20 dias quase e tá tudo delegado, não vou precisar trabalhar quase. É um ou outro telefonema que eu vou precisar fazer de acompanhamento de uma ou outra coisa, mas está tudo delegado, né? São 4 países: Alemanha, Egito, Jordânia e Israel. E vou fazer isso de forma tranquila. Ah, era assim lá no começo? Não, não era, mas através de um método que eu aprendi, que eu coloquei para funcionar, que eu testei, que deu certo. Hoje eu trabalho dessa maneira e tenho a condição, né, de fazer com que o pessoal trabalhe para mim ainda com gosto. Eles falam assim, vai lá, aproveita, curte a família, é isso mesmo, você merece, entendeu? É isso que você tem que ouvir dos seus colaboradores, né? Então o autocontrole. Autocontrole é uma coisa que nossas emoções são estimuladas por impulsos biológicos. Então você fica sem comer, é problemático. Você fica sem dormir, é problemático. Você fica extremamente cansado porque você se esforça, se estressa demais, é problemático, entendeu? Por que o autocontrole é tão importante para os líderes? Porque passa confiança, passa imparcialidade, você consegue ter um julgamento melhor, você não julga com a emoção, você analisa várias coisas, inclusive a emoção, você põe a emoção, entendeu? Para poder dar o peso correto, né? São pessoas que conseguem dominar suas emoções, são capazes de lidar com as mudanças. Então você como empresário, quando você tem o autocontrole, você desenvolve isso, você contrata gestores que têm autocontrole, você vai ver que as mudanças, elas não são problemas, elas são oportunidades que você está trazendo para dentro da empresa, que você vai fazer a empresa desenvolver, entendeu? Então isso são consideradas pessoas mais íntegras. Integridade vem de unidade, né? E de ser íntegro, ou seja, de ser único, ninguém vai ver 2 Pastor Sam,
Não, eu sou o mesmo na minha casa, sou o mesmo no meu trabalho, sou o mesmo na igreja, sou o mesmo com meus amigos, entendeu? Eu posso mudar um pouco o comportamento porque o meu personagem em cada lugar vai ser diferente. Agora, o meu autocontrole, meu senso de justiça, os meus princípios, isso tudo vai estar dentro dessa personalidade. Isso é importantíssimo, gente, porque as pessoas trabalham por você. Elas trabalham pelo técnico, os jogadores jogam pelo técnico. Então você como gestor, se você quer lucro, se você quer liberdade, se você quer crescer e você vai ter que dar oportunidade para outros crescerem, é melhor eles crescerem igual a você. E para que você queira que eles cresçam igual a você, você precisa buscar essa melhoria, entendeu? Você precisa em você se autotrabalhar isso daí, entendeu? Ó, então para buscar esse crescimento da sabedoria emocional, né, são pessoas que são motivadas pelo desejo de realização e o simples prazer da conquista. Às vezes não tá pelo dinheiro, mas tá pela competição. Não quero perder. Eu tenho honra, eu tenho dignidade, entendeu? Então eu quero que você espelhe você nos gestores da tua empresa, nas pessoas que trabalham na tua empresa. Mas você tem ainda suas falhas, você precisa investir em você para que você possa exigir. Não tem como você exigir algo que você não é, entendeu? E aí você vai exigir o quê? Engajamento, carga horária, resultado, agora, cultura da empresa, atmosfera emocional da empresa. Para alcançar e ser uma empresa que vai alcançar com missão e com visão, você tem que mudar você mesmo. Então você tem que ser otimista, comprometido, uma disposição incansável, mas com sabedoria de descansar na hora certa, entendeu? Então, indo para o próximo, empatia e domínio próprio. Ter empatia pelas pessoas. Elas não estão na sua empresa porque elas estão fazendo um favor para você. Não, elas estão lá porque elas têm uma necessidade, elas têm um desejo. Uma necessidade de colocar o pão na mesa, um desejo de dar uma vida melhor para a família. E você é o quê? Você é a estratégia, né, que Deus está usando para você abençoar os seus funcionários, os seus colaboradores. É assim que você tem que ver. Tenho certeza que se você vê assim, você vai crescer, né? A empatia significa estar atento ao sentimento dos outros. Não quer dizer que você vai ter empatia por um erro, por falha, por incompetência, mas você tem empatia pelo que a pessoa está passando, pelo momento que ela está passando, pela uma nova chance que você pode dar, entendeu? Então eu quero terminar com o destreza social e eu continuo com a parte de mindset aí numa próxima aula, seja na semana que vem ou seja numa próxima aula eu coloco esse módulo do mindset de crescimento. Então você tem que ter o quê? Destreza social, administrar relacionamentos interpessoais, né? Tudo, equilibrar os pratos lá que estão rodando, né? Você tem que fazer as pessoas seguir na direção que você deseja, sem imposição, pela influência. Eles vão ter vontade de servir a própria empresa, seus funcionários. Aptidão para costurar acordos quando você surge conflitos, problemas. Você é uma pessoa que entende de buscar o melhor, o ganha-ganha. Então, pessoas persuasivas, motivadas e por aí vai. Então, eu quero te dar essa contribuição, que hoje você saia dessa aula, né, de sabedoria emocional, onde eu coloquei aí o viés para os empresários, né, para os empreendedores que estão caminhando nessa visão, e quero que você aplique o que eu estou te falando. Então, se tem alguma dúvida, né, não sei se tem alguma dúvida aí, eu acho que não consigo ver aqui. Consigo? Quem tem dúvida, manda no chat. Tira do modo apresentação aí, né? Já tá, né? Hoje a gente tá com outra estrutura aqui, galera. E eu tô... Tá. Se não tiver, então... Vamos nessa? Vê se surge aí alguma pergunta.
Ó, então é o seguinte, na sexta-feira eu vou estar lançando o treinamento do dominador empresarial e vocês vão estar recebendo no grupo aí o link. Ó, o Danilo de Barros falou que conseguiu, nesses últimos 3 meses com as aulas, dobrar o faturamento dele. Eita, Danilão! Não estamos ouvindo, Beck. Ó, o Danilo tá dizendo aí no chat que nesses 2, 3 meses de aula ele conseguiu dobrar o faturamento dele. Que isso, hein, Danilo? Tô muito feliz, hein, cara? Muito feliz mesmo. Muito feliz por você. Tô feliz por você. E então eu queria dizer para vocês que na sexta-feira eu vou estar lançando o Dominador Empresarial, que é um treinamento para empresários, fim a fim, né? Gravei um módulo de vendas especial, gigante, para que você tenha lá dentro do Dominador Empresarial um treinamento de vendas e vou também estar adicionando lá, né? Você vai ter acesso por 1 ano e tal. Eu vou explicar na sexta-feira aí, até vai ter uma aula lá para você assistir, para você entender o que é o dominador. E tem bônus, tem uma série de coisas que eu vou estar deixando lá. É tipo uma comunidade, né, que a gente está criando. Então vai ser muito legal. As lives de terça-feira não vão parar. Não é porque eu estou lançando o Dominador Empresarial que vai ser vendido no online para quem quiser adquirir um treinamento meu fim a fim. Eu vou estar fazendo as lives toda terça-feira porque eu coloquei isso como uma missão. É isso que eu quero pessoas aí como o Danilo e como N outras pessoas que estão me dando testemunho do que estão alcançando. Vocês vão brilhar. Então eu quero isso, que o Danilo, por exemplo, dobrou o faturamento. Ele quer agora, vamos supor, comprar um treinamento para ele assistir fim a fim, organizado, para ele poder crescer mais ainda, né? Porque o dominador promete 10 vezes mais e eu tenho casos de pessoas que conseguiram. É fazer isso. Então a live vai servir para alavancar tanto para vocês, né? Quanto, se Deus quiser, também o dominador lá, essa comunidade que a gente está criando. E assim, é um treinamento que em outros lugares custa R$18.000 e eu tenho ele lá em algo inacreditável que eu faço por missão. Então muito top, gente, legal ter vocês aí. Deus abençoe, né? Que nos dê inspiração, criatividade, imaginação para a gente poder pôr a nossa fé em ação, a gente se esforçar para fazer nossa parte, a gente adquirir conhecimento para ter mais competência, para saber melhor como fazer as coisas, né? A sabedoria ela é luz, traz, né? Ilumina os nossos passos, não deixa a gente tropeçar. Então é assim que vocês vão crescer. Então terça-feira que vem nós temos um encontro marcado aí de novo. Amo vocês, estamos junto. Podemos encerrar, Luan. Muito obrigado.